Geoadenium falando de Cruz das Almas, Bahia, para mais um vídeo em nosso canal. Hoje falando sobre replantio de rosa do deserto, assunto que a gente já vem tratando faz algum tempo. Mas hoje eu quero de fato fazer um vídeo direcionado para desmistificar, né, o replantio da sua rosa do deserto, fazer que você perca o medo de fazer esse trabalho tão importante para a sua rosa do deserto. Então, se você está chegando aqui no canal por agora, peço que se inscreva, ative o sininho, não é? Roda a vinheta e mãos à obra. E o que é que você vai precisar para fazer um replantio, né? E quais cuidados você precisa ter para evitar que sua rosa do deserto apodreça? Esse realmente é o maior medo de toda pessoa que está começando a se aventurar no mundo da rosa do deserto e quer fazer um replantio, né? Em primeiro lugar, para que é que você faz um replantio de uma rosa do deserto, né? Esse caso aqui é o caso, né, um caso bem evidente. Essa aqui é uma matriz, a matriz da Olímpia, que está aparecendo aí para vocês. Tem lá no site do Geoadenium, você pode conferir nosso site, né? Esses galhos que foram cortados aqui, vocês vão estar vendo aí, cada galho desse que a gente cortou, a gente usou para fazer enxertos, né? São esses enxertos, inclusive, que estão no site para o primeiro corte dessa planta. Só que, como vocês estão vendo, ela já está sem espaço no vaso, né? Já está empurrando o vaso, inclusive já está ficando um pouco oval, né? Então, não tem mais para onde essa planta se desenvolver aqui. A gente dando um vaso novo para ela, com substrato novo, vai proporcionar o crescimento dessa planta. Então, basicamente, né, a gente dar esse recurso de crescimento para a nossa planta, a gente precisa de um novo vaso, né? Esse aqui é um pote 15, que é o que a gente usa na produção. Os nossos cavalos, né, que a gente faz enxertos, são produzidos também desse tipo de pote aqui, pote 15, né? A gente vai colocar no pote 23 fundo, né? Eu gosto desse tipo de pote aqui porque ele é reto, né? Eu comprei ele exatamente por isso. Geralmente você pode observar que os vasos, ele tem a boca maior e a parte de baixo mais fina, né? Isso aqui é um detalhe somente para a bancada, tá, gente? Para você que vai fazer em casa, isso aqui não vai influenciar, mas na bancada a minha ideia é que todo o espaço ficasse preenchido por substrato, né? Eu tivesse um vaso e com capacidade maior de substrato, né? Que não tem aquele cone para baixo. Mas enfim, se você tem espaço sobrando, não tem problema. E a gente vai precisar também, né, de vitamina C. Não, tô brincando. Aqui dentro está o Angel Replantio, tá? Isso você encontra também no site do Geoadenium. E eu tô com a porção aqui de substrato, né, que está aparecendo aí para vocês, né? Nossa nova linha de substrato tem no site também. Mas isso aqui, ó, esses dois detalhes aqui são muito importantes. O vaso precisa ser muito bem furado, como você está vendo aí, ó. Todo vaso que eu vou comprar, a primeira coisa que eu observo é se ele tem bastante furo embaixo. Essa aqui é uma das chaves para o sucesso, tá, do teu replantio. Se você replanta e não tem saída de água, já vai dificultar a drenagem. Rosa do deserto, gente, ao contrário do que muita gente fala, ama água. Ela não gosta de água, né? Ela ama. Agora, se ela ficar encharcada, problema. Então, o vaso ajuda na drenagem, o substrato também vai ajudar na drenagem. Então, você precisa encontrar um substrato que realmente seja para a rosa do deserto. Substrato, acidente de percurso. Se você tem dificuldade de encontrar um substrato na sua cidade, eu sei que tem locais que é bem mais difícil de encontrar um substrato drenante que realmente seja para a rosa do deserto. E nem sempre, né,
o substrato está ali no saco, escrito, né, bonitinho, tem a foto da rosa do deserto, às vezes, substrato para a rosa do deserto, está dizendo ali. Nem sempre a composição dele é adequada, né? Então você também precisa, muitas vezes, pegar os componentes que você tem à disposição e fazer o seu substrato. Aí, o que é que você vai observar? Se ele drena bem. Esse substrato aqui tá mais do que aprovado, tá, gente? Eu já usei substrato de coco aqui no viveiro, né? Mas hoje eu estou usando esse substrato aqui, a base de decompostagem, né? Tem caroço de fruta e matéria orgânica decomposta. Muito bom, muito bom, muito bom. A planta desenvolve bem. Então, você pode fazer isso aí. Só evite colocar um substrato que não drene, né? Basicamente é isso aí. O substrato drenando bem, você não vai ter problema, né? Então vamos começar aqui a colocar mãos à obra. Primeiro passo, né, é tirar a nossa planta do vasinho, né? Olha só como é que tá o enraizamento dessa belezura. Planta saudável. Olha a cor das folhas. Pela cor das folhas você conhece se a planta está saudável ou não. Então logo aqui por fora, né, você já nota essas raízes ciliares, né? Na troca, gente, não tem jeito de não ter perda, né, dessas raízes ciliares. Vocês estão vendo aí. Vou botar bem pertinho. Porque o recurso de dar o zoom perde qualidade. Colocando aqui, ó, olha que não tem cochonilha de raiz. Olha uma planta saudável como enraiza, substrato bom. Olha a copa como fica, folhas grandes, tá vendo? Bem verdinha. Se você tiver uma planta que não está desenvolvendo as folhas, está com aquelas folhinhas pequenas, amarelando, é sinal de que sua planta não está bem nutrida. Muitas vezes ela precisa de adubação, que pode ser feita no substrato antigo. Você não precisa trocar de substrato para nutrir sua planta, né? Tem gente que coloca ali o nutriente uma vez na planta quando vai fazer o replantio, que o caso é esse aqui, ó. O replantio, se você olhar lá no site, você vai ver que não é a vitamina C não, tá, gente? Vou botar aqui um pouquinho na mão. É um adubo à base de fósforo com outros macros e micronutrientes. É bem completinho, né? Como o fósforo, a planta precisa ir de encontro a ele, né? Então o ideal é que você coloque na parte de baixo do substrato. Então, quando você vai retirar, como eu vou fazer aqui agora, vai perder muita raiz ciliar. Aqui, ó. Depois eu vou filmar aqui, vai estar aparecendo aí no lado para vocês quanta raiz ciliar perde, né? Aí você deve estar, poxa, eu vou maltratar minha planta. De forma alguma. Isso aqui tudo, a planta como é que se diz? Reconstrói rapidamente, né? Ela reemite, né, essas raízes ciliares, que essas raízes fininhas, gente, ao contrário do que muita gente pensa, tentei gravar ontem aqui, não consegui por isso, né? Mas como eu estava falando, ao contrário do que muita gente pensa, as raízes fininhas são as raízes que alimentam a nossa planta, né? As raízes mais grossas são as raízes de condução, né? Por onde os nutrientes passam para ir para o caudex, fazer todo aquele processo ali na seiva, né? Então você vai removendo aqui, você vê que eu não estou colocando força, né? Estou removendo aqui, ó, com bastante tranquilidade para não arranhar as raízes mais grossas, tá? Tirando aqui tudo devagarzinho, né? Sem atingir as raízes mais grossas. Aqui o substrato já foi todo removido, né, com maior cuidado. Vocês notam que nenhuma parte aqui das raízes mais largas está machucada, mas também se machucar alguma coisinha não tem problema, né? Geralmente eu faço aqui
lavar e replantar. Hoje eu vou mostrar para vocês que não necessariamente você precisa lavar, né? O substrato não tem nenhuma contaminação por praga, removi a maior parte do substrato antigo, tá? E dá para você fazer também sem precisar lavar, né? O passo importante eu vou contar para você agora. Eu deixo por uma semana, pelo menos em sombra, a planta descansando. Não precisa ser pendurado, não. Que foi inventado isso aí também, que a planta precisa ficar, né, amarrada no teto, né? Não tem nada disso. Ela pode ficar no chão, em cima de uma mesa. Se você quiser amarrar, você amarra também, não tem problema, né? Desde que fique longe de algum animal que vá mastigar, algum bichinho que você tem em casa, né? Mas que ela precisa ficar uma semana descansando, porque aqui é que está o pulo do gato, né? Quando você faz a remoção dessas raízes ciliares aqui, você abre pequenas feridas, várias pequenas feridas, e quando você coloca no novo substrato e você molha, você está expondo ali a fungo e bactéria. Você tem duas maneiras de fazer isso. Geralmente eu indico que você desplante, lave, né? Se você vai deixar uma semana fora do substrato, você lava a planta, essa parte aqui das raízes, lava direitinho com um jato de água para tirar a maior parte, não precisa deixar polida não, né? A gente deixa mais bem lavada quando a gente vai enviar uma planta, né? Para que ela chegue limpinha na sua casa, chegue, né, bem apresentável, mas aqui não tem necessidade, vai voltar para o substrato. Ou você lava e deixa uma semana fora do substrato para que a planta cicatrize, ou se você tiver que replantar, que é o meu caso, eu estou na casa do meu sogro e da minha sogra, né? E aqui eu não vou ter a disponibilidade de esperar uma semana para replantar, não tem problema. Eu trouxe o substrato seco, né? Ele não está molhado, ok? Então eu vou replantar e deixar uma semana sem água. O ideal é que pare uma semana de estar recebendo água nessa planta. O ideal também é que você faça uma poda aqui de folhas, pelo menos. Como essa planta foi podada recentemente, né, não tem nem por que podar os galhos de novo. Geralmente eu gosto de fazer já a poda de formação de copa. Nesse caso aqui as brotações tão novinhas que a gente fez os enxertos da Olímpia, né, que é essa cor que você está vendo aí, que está no site, a gente usou essa aqui que é a matriz. Então eu posso aqui fazer a poda foliar, né? É o que garante que a planta não desidrate e amoleça nesse período, né, por conta da evapotranspiração, né, que é o processo de alimentação da planta. Ela vai puxar os nutrientes e água por aqui e soltar pelas folhas através dos estômatos, né, na parte de baixo das folhas, vai soltando ali a água, né? Então se você tira a planta, ela não está recebendo água e você deixa com folha, ela continua soltando, né, a água pela folha e termina murchando. Não vai matar a planta, mas para quem quer evitar isso é bom. Vaso bastante furado, substrato drenante. Esse tipo de vaso não tem pé, tá, gente? Então se você vai colocar, é bom colocar algo embaixo que drene, uma pedrinha, qualquer coisa assim, você vai ficar direto no chão, tá? Até para evitar que entre minhoca, né? Minhoca vai fazendo ali o humus, né? Vai deixando o substrato cada vez menos drenante. Então, eu vou colocar aqui uma camada de substrato, como eu gosto de fazer, e vou vir com o adubo. O adubo replantio é uma tampa de refrigerante para cada litro, tá? Eu não uso medida aqui porque eu faço tanto isso aqui, meus amigos, que eu já sei de olho, né? O olhômetro. Aí vou encher aqui o restante, ó, com o substrato. Como o vaso é fundo, vou botar aí aqui, eu vou botar bem menos no meio, ó. Então as bolotinhas só para ele ter uma adubação de passagem, né? O ideal, eu gosto de jogar o mais para baixo possível,
porque você estimula as raízes aí irem buscar a nutrição na parte de baixo do vaso, né? Então, você estimula o crescimento das raízes da sua rosa do deserto. Você mede a altura que você quer colocar. Eu gosto de deixar uma parte de cima. O vaso tem uma medida aqui, não sei se vocês já notaram. Ó. Isso aqui é até onde o substrato deve ir. Para que tenha um espaço também para que quando você jogue a água, fique alguma água aqui. Se você vai jogar água e não vai ficar nada de água dentro do vaso, né? Então você passa rápido demais, não fica água nenhuma para que a planta absorva. Como eu já falei para vocês, falo sempre, tem muita lenda aí, as lendas urbanas da rosa do deserto, que rosa do deserto não gosta de água. Isso é uma fake news contra a bichinha. E várias rosas do deserto vivem passando sede. Elas, como eu falei no início, não gostam de água, elas amam água. Elas precisam de água para se desenvolver. Tanto que a rosa do deserto, a maior parte dela é água. Ela é uma suculenta que precisa de muita água. Rosa do deserto não gosta de ficar encharcada, empoçada, na verdade. Aí você deve estar dizendo, poxa, a medida exata, já veio medida. Como eu trouxe lá de Feira de Santana, eu trouxe o vaso cheio de substrato bem compactado. Aí eu tinha certeza que seria a medida para replantar essa coisa linda aqui que é o Olímpio, tá? Então, basicamente é isso aqui. Como eu não lavei, como essa planta não ficou uma semana fora do substrato para secar, esse machucado que aconteceu nas raízes, o que é que eu vou fazer? Vai ficar uma semana aqui na casa de seu Zé da Coreia e Dona Nevinha, no cantinho aqui, sem água. Pronto, acabou, resolveu o problema. Não tem mais problema nenhum. Sabe qual é a chance dessa planta apodrecer assim? Zero. Se você deixar a planta que você tirou também fora do substrato por uma semana, chance zero de apodrecimento por esse motivo, tá? Pela questão do replantio. Eu vou podar as folhas aqui, vocês já sabem como é que faz uma poda foliar, né? Quem não sabe, eu corto aqui bem perto do meristema, deixando ali 1 centímetro ou meio centímetro, que a planta amarela, aquele restinho de folha, e destaca sozinha sem você correr o risco de machucar o meristema, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva, Os membros, no momento que você estiver assistindo aqui, os membros já assistiram esse vídeo, porque a gente sempre prestigia os nossos membros, A gente sempre coloca os vídeos primeiro para os membros, Assim que toda vez que a gente posta, se eu postar 10 vídeos uma semana, os membros terão acesso a esses 10 vídeos na semana. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui. Peço que se inscreva, compartilhe, deixe o joinha e deixe aí seu comentário, O que é que você achou? Dê sugestão para novos temas, de vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixa aí também. Às vezes eu demoro para responder, que é muita coisa, gente. Pra gente fazer, a gente aqui faz sozinho, eu e o Ju, para fazer tudo. Mas assim que eu tenho um tempinho, eu respondo todos vocês. Forte abraço e fica com Deus. Plaquinha devolvida. Um abraço.